Olá, eu me chamo Ana Carolina e sou estudante de graduação no curso de História pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. A minha pesquisa de iniciação científica é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e intitulada Se Eles Querem uma Bruxa, Eles Darem Uma, Representatividades de Gênero, Raça e Sexualidade na trilogia Slasher Rua do Medo. Bom, a minha pesquisa investiga como as representações de gênero, raça e sexualidade são abordadas e tematizadas na trilogia Slasher Rua do Medo. Essa trilogia é uma produção dos Estados Unidos e o seu gênero é slasher, sendo dirigida e corretorizada pela diretora Lee Janik e é uma adaptação dos livros de terror juvenil de Ryan Stein, que foi lançada semanalmente em julho de 2021 pela plataforma de streaming Netflix. A trilogia é dividida em 3 filmes com temporalidades diferentes, sendo eles, Rua do Medo 1994, onde ocorrem os eventos presentes da trama, 1978, que é um flashback para o massacre no acampamento na Twin, e Rua do Medo 1666, que é dividida em 2 partes. Então, na primeira parte, a gente acompanha a história da bruxa Sarah Fear no século XVII e os momentos finais da trilogia em 1994. O enredo da trilogia se passa em 1994, em torno de um grupo de amigos, de adolescentes, que estão sendo perseguidos por assassinos mascarados, na cidade de Shadyside, que é caracterizada por sua extrema pobreza e pelas altas taxas de homicídios, e é um romance lésbico que movimenta a narrativa de Rua do Medo. Portanto, a pergunta norteadora da pesquisa é se a trilogia Rua do Medo é capaz e até que ponto de reescrever as representações de gênero, raça e sexualidade no cinema slasher. A pesquisa, ela tem como objetivo principal analisar e compreender como são representadas questões de gênero, raça e sexualidade em Rua do Medo, para desconstruir e subverter o subgênero cinematográfico slasher, uma vez que a trilogia pode romper com os estereótipos narrativos ao apresentar personagens queers e não brancos como protagonistas. Ao longo da iniciação científica, a trilogia ela foi comparada com os clássicos do gênero, como Halloween, Massacre da Serra Elétrica, Pânico e demais filmes, para identificar o que permanece e o que pode se constituir como inovação própria à trilogia, como também buscou-se compreender Rua do Medo como uma fonte histórica e crítica à sociedade, e como a trilogia pode proporcionar um novo encontro com o público ao abordar e tematizar as questões de gênero, raça e sexualidade. Bom, a pesquisa ela fundamenta-se em textos de autoras feministas como a Vera Dick, a Carol G. Clover, a Barbara Creed e a Isabel Pinheiro, que tratam da representação e da forma como a figura feminina é retratada em tela no cinema slasher, assim como há embasamento teórico para compreender o desenvolvimento sociocultural e histórico do subgênero cinematográfico slasher, desde a sua ascensão na década de 1970 até os seus desdobramentos atuais, a partir dos textos de Sodrich Pedrites e Gabriel Sidney Domingos. A pesquisa também se baseia na análise fílmica da trilogia Rua do Medo, através dos textos Análise de Filmes de Manuela Penafria, Ensaio sobre Análise Fílmica de François Vanois e N. Goliath. Para a realização da pesquisa foram estabelecidas 3 etapas de metodologia, sendo elas, primeiro, análise fílmica interna e externa do filme quanto uma obra individual e singular, como resultado também de um conjunto de relações da sua produção e realização com contexto histórico, político, cultural e estético. Depois, o segundo passo é o levantamento bibliográfico e leitura e análise de textos contemporâneos de autores que estudam a representação de gênero, raça e sexualidade no cinema slasher. E o último passo, que é a interpretação e análise da trilogia Rua do Medo com base nas leituras realizadas e na análise fílmica. Bom, ao decorrer da iniciação científica, chegou-se em alguns resultados preliminares, como Rua do Medo, ao contrário de muitas obras do gênero atuais, apresenta e tematiza personagens não brancos e queers na narrativa, ao abordar os preconceitos que ele sofre, como racismo e homofobia. A trilogia desconstrói o slash ao subverter os estereótipos narrativos, colocando personagens que não sobreviveriam nos clássicos filmes do gênero, como pessoas negras e LGBTs, no centro da narrativa, além de ter um casal lésbico interracial como protagonista da trilogia. No entanto, apesar das desconstruções que a trilogia propõe,
há homenagens e referências às clássicas franquias de slasher, como Sexta-feira 13 e Halloween, né? A trilogia não ignora as obras anteriores a ela, mas revisita o gênero com conteúdo mais feminista e antirracista, que pode ser compreendida como uma expressão das mudanças políticas, culturais e históricas, bem como da reinvenção do formato televisivo e cinematográfico adaptado às plataformas de streaming e às sensibilidades do público jovem contemporâneo. A trilogia Rua do Medo, né, procura também rever a caça às bruxas no século XVII, a partir de uma perspectiva feminista e queer, ao desconstruir a personagem Sarah Fier, que foi construída ao longo dos 3 filmes como uma bruxa, e no final é revelado que ela foi julgada como uma bruxa por ser uma mulher lésbica. Né? Então, o feminino monstruoso, através da figura da bruxa Sarah Fier, é desconstruindo o verdadeiro mal e contra-se na figura masculina, né? Representado o patriarcado branco e heterossexual. Bom, essas representações, desconstruções e subversões que a trilogia Rua do Medo propõe, ela é causada pela inclusão de mulheres na criação e produção de filmes de horror e slash, né? No caso, a trilogia ela é feita, né, pela diretora Lee Janik, né? Essas representações são modificadas a partir do olhar dela e a perspectiva em relação a esse gênero ao longo dos anos. E também em conjunto com o contexto histórico em que há reivindicações e mudanças no modo como os corpos periféricos, né, no caso de pessoas racializadas, negras e LGBTs, são retratadas em telas, né? E também, né, considerando que grande parte do público desse gênero, no caso o slasher, é composto por mulheres e pessoas queer, né, que também se modificam o que está sendo e como é exposto na tela. Portanto, a partir da seleção de bibliografias e filmografias estendidas da década de 1970 até 2024, analisaremos e compreendemos se a trilogia Rua do Medo é capaz e até que ponto de desconstruir e reescrever a representação de gênero, raça e sexualidade no cinema slasher.